em cima, quero ver astral. Quero Boa, ver boa, você galera. balançar. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o nosso 28º Vem Pra Roda, nosso podcast voltado para capoeira. Galera, vamos agradecer aqui os nossos apoiadores, Eagle Baiuna, Box Dois Irmãos, Mega Músculo e Biofit. E os nossos colaboradores, On Capoeira e aplicativo Rodas e Eventos. Galera, hoje a gente vai estar trazendo um assunto aqui de extrema importância para a capoeira, né? É a utilidade pública. E hoje eu estou recebendo aqui a contramestra Paula. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer estar aqui. Legal. Então vamos começar de uma vez. Quem é a contramestra Paula? Vamos lá. Paula, Paulinha. Eu nunca tive nenhum outro apelido na capoeira. Eu comecei a capoeira em 96 para 97. Treinei com o mestre Coruja em Guaratinguetá, na época de colégio. Ele dava aula no colégio e aí meu irmão já era capoeirista, então eu era apaixonada com a capoeira. E peguei firme com o mestre Coruja até o meu cordão amarelo e azul, na época pelo grupo Cordão de Ouro. Legal. E depois, como eu fui fazer faculdade, eu precisei ir embora de Guaratinguetá. E durante a faculdade, quando eu voltava para Guaratinguetá, normalmente o Coruja estava de férias, né? Então eu não conseguia dar continuidade no treino. E aí eu comecei a treinar com o mestre Zé Antônio, em Guaratinguetá também. E formei com o mestre Zé Antônio em 2011. Foi quando eu formei professora, né, de capoeira em 2011. E aí fiquei com o mestre Zé Antônio até 2015, mais ou menos, quando eu me casei com o mestre Calango. E aí a gente deu a continuidade no trabalho juntos, né, pelo Grupo União Capoeira. E é onde eu tô até hoje. Legal. E o ano passado eu me graduei contramestre de capoeira. Então, o tempo todo de capoeira que eu tenho é de 96 para 97, que foi meu primeiro cordãozinho. Coincidentemente... 27, 28 anos. Só isso. Coincidentemente, eu peguei esse primeiro cordão no evento em homenagem ao mestre Biriba, pai do Calango. E foi quando eu comecei a capoeira e eu me apaixonei e ela nunca mais saiu de mim, né? Que bacana, bacana. E qual é a sua maior referência dentro da capoeira? Então, minha maior referência na capoeira, sem dúvida nenhuma, é meu marido, né? Vou puxar a sardinha. E o meu irmão, que é uma grande referência pra mim, que é o mestre Primo, que hoje tá em Bolonha, na Itália, né? Trabalha com capoeira lá. E os dois, sem dúvida nenhuma, são minhas grandes inspirações na capoeira. Pela maneira como eles trabalham, pela paixão que eles têm e pela verdade que eles colocam no trabalho deles. Legal. Dúvida. Você também é médica, né? Sou médica neurologista. Que bacana, que bacana. Então a gente vai puxar um pouquinho esse assunto aí. Antes de montar o Neurocapoeira, como você virou médica? Eu sempre gostei, porque meu pai é médico, né? Então sempre tem aquela coisa de você ver dentro de casa, né? E o meu pai é aquele médico, bem médico maluco, sabe? De trabalhar igual louco. E ele trazia aquela paixão pela medicina desde sempre, né? E, então eu sempre tive vontade. E ao contrário do que na maioria das, às vezes, casas de médico acontece, meu pai nunca não é que ele não quis que eu fizesse medicina, ele nunca falava muito sobre isso, ou falava, ai filha, você tem que fazer, ele sempre me deixou muito livre, né? Tanto que foi uma surpresa para ele quando eu falei que ia prestar a prova para medicina, e no primeiro colegial, mas meu pai é cardiologista, e eu sempre fui fascinada pelo cérebro, né? Sem entender muito bem, mas assim, eu sempre achei muito interessante. Eu assistia o seriado sempre que tinha o médico neurologista ou o neurocirurgião que abria a cabeça, que operava, que cuidava da parte neurológica. Eu sempre gostei muito disso. E aí eu resolvi prestar para medicina, graças a Deus passei. Fiz faculdade na Universidade de Valença, no Rio de Janeiro, e fiz a residência em neurologia pela Universidade Federal Fluminense em Niterói, também no Rio de Janeiro, né? Então, fiquei 9 anos da minha vida. Quase carioca. Eu amo. E até por isso eu falei que eu acabei me afastando um pouco da capoeira de Guaratinguetá, porque, como eu disse, eu treinava com Coruja no colégio. Quando eu formei no terceiro colegial, eu passei para a faculdade com 16 anos. E aí eu fui embora para o Rio de Janeiro, eu não conseguia treinar tanta capoeira. E aí em Valência eu procurei, tanto que na época estavam os meninos do Mestre Hulk lá. Adoro o Mestre Hulk por conta disso, porque toda vez que ele ia pra Valência eu tava sempre junto. Mestre Hulk é uma das minhas referências. Eu ia muito, nossa, eu tava sempre junto, eu sou apaixonada por ele, porque ele foi uma pessoa assim que, primeira vez que ele me viu, ele já me abraçou lá, sabe? Nos eventos, quando eles faziam alguma coisa lá. Então, eu treinava capoeira, eu nunca me afastei da capoeira esses 9 anos, mas eu não consegui estar tão presente
por conta da minha Fora dos profissão, estudos. né? Meu estudo. E aí, quando eu fui pra Niterói, eu já estava treinando com o Mestre Antônio, porque sempre que eu podia ir para Guaratinguetá, eu treinava na fim de semana ou feriado. Aí eu volta treinava pra com casa. ele, exatamente, e aí voltava para o Rio. Então foi uma época minha um pouco mais afastada da capoeira, mas ela sempre presente na minha vida, mas eu tinha uma prioridade naquele momento, que era meus estudos em medicina e depois em neurologia, né? Porque, para quem não sabe, a gente faz 6 anos de faculdade de medicina. Depois você presta uma nova prova, que aí é como se fosse um novo vestibular, né? Uhum. Tentar uma vaga na especialidade que você quer. E eu queria neurologia. E aí eu prestei a prova para a UF, né? Para Federal em Niterói. Tive sorte novamente, passei para Federal e fiquei mais 3 anos lá estudando só neurologia. É algo bem específico, é a residência médica, né? O que nós chamamos de residência. E aí é muito intenso, né? Então você não tem muito tempo, eu não conseguia. Eu treinava capoeira em casa, Uhum. quando dava, de manhã antes de ir para o hospital, por exemplo, né, no quarto mesmo. Uhum. E era Fazia os movimentos, quando eu né? conseguia treinar, exato. E ali perto da minha casa tinha a academia do Mestre Paulinho Sabiá. Ah, Niterói. Lá em Niterói, era bem pertinho. Então, assim, menos de um quarteirão. Então eu ia, às vezes, na academia. E ali eles tinham uns aparelhos de musculação. Então, como meu horário era muito maluco, eu não treinava tanto a capoeira. Eu ia mais e fazia musculação para ter alguma atividade, me manter ativa. Pra mexer o corpo. E treinava mesmo quando eu vinha para Guará, feriado, alguma coisa que eu ia na academia do Mestre Antônio, aí eu conseguia treinar. Legal. E quando surgiu essa ideia de unir essas duas paixões suas? Desde sempre que eu comecei a estudar neurologia. Porque durante o ambulatório, o serviço de neurologia, eu via aqueles pacientes neurológicos e eu sempre pensava, fazia o link do quanto a capoeira poderia ajudar aquele paciente. E é muito engraçado, era até uma frustração, porque as pessoas de fora da capoeira não têm o entendimento e a vivência que a gente tem da capoeira, né? Sim. Não tem noção do que é a capoeira. Literalmente não sabem o que a capoeira pode fazer. E muitas vezes no Rio, os médicos ali, os residentes, não entendiam por que eu valorizava tanto a capoeira. E eu sempre falava, tanto que às vezes meus chefes até brincavam, tá fazendo aquele negócio de capoeira ainda, não sei o quê. E eu ficava tentando mostrar pra eles o quanto a capoeira é fantástica. Né? E a capoeira é um mundo de possibilidades, né? Dentro dela a gente pode trabalhar de diversas maneiras. E eu sempre tive essa dificuldade de mostrar para as pessoas não capoeiristas, principalmente no meio médico, do quanto a capoeira deveria ser valorizada, mais do que o contrário. Na capoeira eu consigo mostrar... É prevenção, né? Exatamente. Então eu sempre tive essa vontade. Aí quando eu voltei para cá, e quando eu comecei a namorar o Calango, que a gente resolveu ficar junto e tocar junto, ele é meu maior incentivador nesse sentido. Porque eu converso muito com ele o que acontece no consultório. Aí tem um paciente, uma situação, e eu passo pra ele, nossa, tem um paciente assim, assim. Nossa, se ele fizesse capoeira, se fizesse isso, ia ajudar tanto. E ele fala, você tinha que fazer isso. Por que você não fala sobre isso? Por que você não escreve sobre isso, né? E aí surgiu a ideia de fazer essa palestra, né, essas orientações do Neurocapoeira, que é eu tentar exatamente juntar as duas coisas que eu mais sei fazer na minha vida, que é a capoeira e a neurologia, numa coisa só, né? E beneficiar outras pessoas, né? Tentar orientar outras pessoas. E quando você começou? E aí a primeira palestra que eu dei foi em 2017. 2017. Foi quando eu montei mesmo, que foi no nosso primeiro evento. Que aí eu montei uma palestra muito nervosa, porque eu não sabia como as pessoas iam receber isso, né? Aí eu montei essa primeira palestra e dei no evento de 2017. Foi a primeira vez. Depois eu fui chamada pela universidade aqui de Taubaté, pela Unital, pra fazer essa palestra. Pra falar um pouquinho sobre... Levei a capoeira, a gente veio com uma galera pra cá. Dentro da sala, depois da minha palestra, fizemos uma roda com todo mundo, com os alunos de medicina. Foi muito legal, foi pra medicina. E a gente fez uma roda, foi muito legal. Foi acho que 2017 ou 2018 E assim você consegue mesmo. mostrar a importância da capoeira e o valor da capoeira. Né? Aí você vê que como eles não sabiam, né? Como eles se surpreendem, as pessoas se surpreendem quando veem o que a capoeira pode fazer, né? Pode proporcionar. Com o sistema nervoso como um todo, com o corpo como um todo, né? A gente que é capoeirista, mesmo que você não saiba cientificamente, neurologicamente o que está acontecendo, a gente sente a capoeira. A gente sente sabe, energia da capoeira. Você sabe tudo que ela pode te trazer, oferecer, né? E às vezes não sabe o bem-estar, né? O bem-estar que ela te traz. Exato. E não consegue passar. Você fala, não, capoeira é muito bom, vem fazer capoeira. E a gente não consegue expressar. E aí, com o neurocapoeira, eu consegui mostrar isso, né, neurobiologicamente, o que acontece com o seu cérebro, com o seu corpo, quando você treina capoeira, né?
Cara, que bacana. E Essa é a muito ideia. interessante. Não, muito interessante. E isso é bacana. A gente começa a transmitir uma outra visão da capoeira É. e saber passar isso pra galera de uma Uhum. forma diferente. Não só na empolgação, porque a gente sempre fala da capoeira com a empolgação. É. Vem fazer capoeira porque eu amo capoeira, Exato, eu gosto de exato. capoeira, né? E aí é muito interessante quem entra e começa a sentir, também começa a perceber isso, né? Eu tô com um grupo novo lá em Guará, voltado pra mulher, pra gente fazer um treino feminino mesmo, porque eu percebi isso. Muitas amigas minhas próximas sempre tiveram vontade de fazer e sempre tiveram vergonha. Sim. Né? Ai, não consigo fazer, não sei fazer nada, ai, tô velha, ai, não sei o quê, não tenho alongamento, não tenho isso. E aí eu comecei, até pra eu conseguir treinar E também. não só isso também, às vezes tem muito preconceito com a Sim. capoeira. Sim. Então Ah, é muito. legal a gente tocar nesse assunto, que é pra muito. gente tirar isso também, né? Passei bastante por isso também. Eu imagino. Com pais de amigos, às vezes, porque quando eu comecei, né, que eu era pequena, tinham mulheres na capoeira, mas interior muito menos. Você contava nos dedos as mulheres que faziam capoeira, né? E aí eu escutava de pais de amigos assim, mas o que você vai fazer capoeira? Capoeira é coisa de homem, capoeira é E coisa até no de... meio da medicina também, tu deve ter Sim. tido esse... Mas foi o que eu te falei da resistência até ali dentro do meu ambiente, que eu falava da capoeira e eu via que ninguém dá muita Não dava bola, importância. não tinha noção. Até conhecer. Exatamente, até conhecer, é isso. Até perceber o quanto a capoeira faz diferença. Que ela é Exatamente. importante, né? Exatamente. E como você começou esse neurocapoeira? Você começou com criança, com os adultos? A primeira coisa que eu comecei foi palestras mesmo, de conscientização. De passar para as pessoas quais as possibilidades que tem na capoeira. E aí, dentro disso, a gente pode fazer diversos trabalhos. Por exemplo, eu trabalho na APAI, eu trabalho em 2 APAIs, né? Na APAI de Guaratinguetá e na APAI de Aparecida, que é a Associação de Pais e Amigos dos Especiais, né? E eu tô há 10 anos nas APAIs, desde que eu voltei para Guaratinguetá. E a gente vê dentro da APAI, diariamente, a diferença da capoeira, o que a capoeira pode proporcionar ali, né? Sim. Tanto em relação à melhora comportamental das crianças, dos adultos, de quem pratica capoeira, quanto melhora cognitiva, melhora de rendimento, melhora de aprendizagem, de funcionalidade no dia a dia. Então, eu vejo isso diariamente dentro do meu trabalho. Sim, porque a gente trouxe até o rapazinho aqui, né, perdi o nome dele aqui agora, eu tô confundindo um com o outro, mas ele teve paralisia cerebral quando criança, e a mãe falou, depois que ele começou a capoeira, mudou a vida dele. Não tenho dúvida. A gente vê isso diariamente. E assim, dentro das APAIs, eu sou neurologista, eu não sou professora de capoeira, né? Entendi. Tenho professor de capoeira lá, e aí a gente faz rodas eventualmente, eu participo, tô sempre junto, mas ali eu tô como neurologista, então eu acompanho diretamente a melhora clínica dessas pessoas lá dentro, né? Das crianças, dos adultos, de quem pratica capoeira ou não. Legal. Como médica, como né? médica, nem não vendo como capoeira. capoeirista. Exatamente. É um outro olhar, né? Exatamente. E o legal é isso, você consegue enxergar das duas formas, né? Como capoeira. E é isso que me intrigava, porque eu via as duas formas e eu falava, meu Deus, as pessoas precisam ver, os capoeiristas precisam saber isso, e as pessoas que não são capoeiristas, que são neurologistas, que são médicos, que são fisioterapeutas, fono, o quanto a capoeira pode ajudar na reabilitação de um paciente neurológico, por exemplo. E qual a sua maior dificuldade dentro desse trabalho? Eu acho que o entendimento para os não capoeiristas. As pessoas aceitarem a capoeira como uma maneira de reabilitação, de estimulação, não medicamentosa. Eu acho que a minha maior dificuldade, como prevenção e como reabilitação mesmo. Um paciente que já tem uma doença neurológica, o quanto a capoeira pode beneficiar aquele paciente. Eu tenho alguns profissionais ao meu redor que têm essa consciência, que veem essa melhora e que indicam para pacientes, por exemplo, fonos, fisioterapeutas, que me mandam às vezes mensagem e falam, indiquei para tal paciente fisioterapia e capoeira, ele precisa fazer capoeira. Então, hoje eu já vejo isso acontecer, então é muito legal. Coisa que antes era um pouco mais difícil. Então, eu já venho plantando uma sementinha, assim, pelo menos nos profissionais que estão ao meu redor, e que veem o quanto eu amo a capoeira e o quanto eu valorizo aquilo e quanto eu percebo que pode ajudar, né? Então, eu acho que é difícil, mas tá melhor. Já foi mais difícil. Tá, e como a capoeira pode ajudar no sistema nervoso? Nossa, a capoeira é um mundo de possibilidades. Vou dar um exemplo, que foi até o que eu falava na palestra, que eu acho interessante. Muitas vezes, hoje em dia, né, muito comum o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome depressiva, né? E quando a gente pensa no tratamento disso, logo vem o quê? Remédio. Vai tomar um remédio para ansiedade, vai tomar um remédio para síndrome depressiva.
E as pessoas não têm ideia que a capoeira, a atividade física no geral, mas assim, o poder da capoeira para poder ser um tratamento não medicamentoso, que a capoeira faria o mesmo ou melhor do que o remédio. O mesmo efeito. Exato. Ou melhor. Por quê? Vamos num exemplo prático. Às vezes você vai treinar capoeira, aí você chega pra treinar, porque deu o horário, então você tem compromisso, você vai. Mas às vezes você não tá tão animado. Acontece, né? Uhum, Mesmo a sim. gente que ama capoeira, tem dia que você tá Fala com assim, preguiça. mas vou na... Ai, tô com dor no corpo, vai, vou na marra, né? E aí você chega lá, você começa a treinar. Meio a contragosto, mas começa a treinar. Quando passa uns 20 minutos, não melhora. A hora que você vê, passou 2 horas de treino, você fala, caramba, eu não queria nem treinar, eu já treinei 2 horas. Muda seu... Como é que... O que aconteceu neurobiologicamente? Tem uma explicação para isso. Quando você passa de 20 minutos, mais ou menos, nesse treino de capoeira, que é uma coisa que já te traz prazer, que você gosta, você começa a elevar seu nível de serotonina. A serotonina começa a ser liberada depois de mais ou menos esse tempo, uns 20 minutos. Aí liberando serotonina ao cérebro, ó, serotonina circulando. Qual é a serotonina? É o nosso neurotransmissor do bem-estar, do prazer, da alegria. Então você começa a se sentir bem. Não é à toa que você se sente bem depois de uns 20 minutos de treino. Você tá com a serotonina lá em cima. E olha que coisa louca. Sabe quanto tempo a serotonina fica circulando estável no seu cérebro, no seu sistema nervoso depois de um treino? Mais ou menos 72 horas. Caramba. Então, você entende que você treinou capoeira hoje, depois de 2, 3 dias a serotonina tá ali, Então, ó. por isso que tem que ser segunda, quarta e sexta. Por isso que tem que ser regular. Por isso que a gente fala atividade física regular. Vamos treinar regular, porque você libera a serotonina, ó, de maneira estável e ela fica circulando. Agora eu vou te falar uma coisa. Sabe o que o antidepressivo faz? A maioria dos antidepressivos são inibidores da recaptação de serotonina. Eles melhoram a circulação de serotonina no cérebro. Então é praticamente a mesma coisa, quase o mesmo mecanismo de ação. Então, se você faz a prática de atividade física regular, a sua chance de responder bem é enorme, né? Sim, é natural, né? O remédio natural. já é... Não que assim, eu não sou contra a medicação, muito pelo contrário, obviamente, eu uso bastante, a gente sempre põe na balança, né, até que ponto vale a pena, não vale, mas o que eu acho que as pessoas têm que entender é, remédio não faz milagre, entendeu? Tem outras possibilidades, muitas vezes, N vezes melhor do que só a medicação, ou associadas, ou sozinha, que você pode ter benefício, e a capoeira é uma delas, né? E aí, outro neurotransmissor, quando a gente fala de serotonina, que aí a gente vai até além de alguns antidepressivos que só regulam a serotonina. Quando você termina a capoeira, dá aquela sensação de, ai, que bom, Estou né? realizado. Foi bom, ainda Estou bem realizado, que eu vim, é? né? E é o que te faz ter ânimo pra voltar no outro dia, mesmo quando você não tá com vontade. Você fala, ai, tô com preguiça, mas eu vou. O que te faz A levantar da sensação, cadeira né? e ir? Prazer. Aí a gente tem outro neurotransmissor, que é a dopamina, que é o nosso neurotransmissor motivacional. É o que te faz voltar para aquela atividade, é o que te faz gostar daquela atividade. É a dopamina. Mais uma vez, se você faz atividade física regular, se você pratica capoeira de maneira regular, é perceptível a liberação de dopamina, ó. Tá estável. E aí você consegue, melhora do humor, melhora da ansiedade, melhora da motivação, né? Verdade, quando você está treinando direto, você está sempre feliz. Exato, exato. E isso é explicado, tem explicação, né? Não é à toa. E isso a gente consegue perceber. E é através da liberação de neurotransmissores. É natural do nosso organismo. Nosso organismo é inteligente. E a capoeira é uma atividade que traz muito prazer. Então ela vai naturalmente ajudar, entendeu? Entendi. Nesse sentido, tô falando aqui de humor, síndrome depressiva, ansiedade, né? Mas ela pode ajudar em outras N patologias. Outro exemplo, um paciente com uma doença cognitiva. O que é cognição? Memória, linguagem, dificuldade de pensamento, atenção, né? Então vamos falar em doença de Alzheimer, deficiência de vitamina B12, altera muito a cognição, alteração de tireoide, algumas outras doenças neurológicas podem afetar a memória, por exemplo, e a cognição como um todo. A capoeira tem um estímulo cognitivo gigante, né? Primeiro com a musicalidade. A musicalidade. A música, por si só, ela estimula o nosso sistema límbico, que é o sistema que regula nossas emoções, né? Então, a música, ela vai ajudar tanto na questão comportamental e emocional, quanto na cognição. A pessoa fala, vai na alma, né? A gente estimula com a música diversas áreas cerebrais, né? Estimula cognitivamente, o toque, o aprender o instrumento, né? Então, tudo isso estimula a cognição. Então,
a gente pode fazer treinos específicos para pacientes com doença de Alzheimer ou com alguma doença cognitiva que queiram um treinamento mais específico. A gente consegue com a capoeira. Para isso. A gente consegue, né? Então, assim, é muito legal a gente ver essas possibilidades. O difícil era exatamente colocar no papel e conseguir trabalhar em cima disso, né? Sim. Que é o que a gente está tentando fazer agora. Não, bacana. E isso você pode estar montando um método de trabalho voltado para essas áreas, como você está falando, né? Exato. Por exemplo, é muito legal a gente pensar em cognição, que eu acho que é um medo que muita gente tem, né? Eu recebo muito paciente no consultório, ai, doutor, eu tô esquecido. Meu Deus do céu, tenho medo de ter Alzheimer, tô esquecido, né? O que eu vou fazer pro meu esquecimento? E aí eu falo, faz atividade física? Pratica atividade física regularmente? Ah, não. Ou, de vez em quando. Ou, faço, mas, né, não tem aquele compromisso. Então, olha, a atividade física, ela é tão ou mais importante. Tem um estudo enorme, europeu, eu não lembro agora exatamente de onde, mas é um estudo europeu bem grande. E eles pegaram pacientes que eram ativos, que praticavam atividade física, pacientes que não praticavam atividade física. Desses pacientes que tinham o gene para Alzheimer, né, que predispõem ao Alzheimer, pacientes que não tinham o gene, dos dois grupos, que faziam que não faziam atividade física. E foi tão interessante que foi um estudo a longo prazo que eles viram que mesmo os pacientes que tinham o gene para Alzheimer, se eles praticavam atividade física, eles tinham a mesma chance de ter Alzheimer do que o paciente que não tinha o gene, só pela prática da atividade física. Então você vê como a atividade física é protetora do cérebro. Ela pode proteger e prevenir Estimula, né? uma doença neurológica grave, né, neurodegenerativa, que não tem cura, que é a doença de Alzheimer, que é uma doença hoje multifatorial. Ela não tem um único fator que vá fazer você ter Alzheimer, não é só genético, né? Que é um medo, né? Meu pai, meu avô, meu tio tinha Alzheimer, eu vou ter também? Não necessariamente. Se você pratica atividade física, sua chance é muito menor. Se você faz capoeira, que tem um estímulo cognitivo diverso, com a música, com o treino, com o toque de instrumento, nossa, sua chance vai cair muito. Então é muito legal a gente tentar esclarecer esse ponto do quanto as possibilidades da capoeira, de treino dentro da capoeira, o quanto é rica a capoeira, né? O quanto é rica a capoeira. E Exatamente. as pessoas não valorizam a capoeira e ela pode proporcionar tanta coisa maravilhosa, né? Exatamente. Essa é a luta, é o meu foco principal. E o que é neuroplasticidade? Então, quando a gente fala em neuroplasticidade, eu acho muito legal, porque a gente escuta muito, né? É uma palavra bonita, neuroplasticidade, né? E não sabe o que é. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro e os nossos neurônios têm de se reinventar. Vou te dar alguns exemplos. O paciente teve um acidente e uma lesão cerebral grave. Ou o paciente fez um AVC, né? Um derrame cerebral, um acidente vascular cerebral. Ele ficou com uma lesão, uma cicatriz naquele cérebro. Igual a gente, quando machuca a pele, bate, fica roxo, fica uma cicatriz. Aquilo com o tempo vai melhorando, mas fica aquela marquinha. No cérebro é a mesma coisa, eu machuquei o cérebro. Os neurônios ali, alguns morreram, né? Perderam a sua função. E muitas vezes são neurônios de função importante, né? De mobilidade, de fala. A neuroplasticidade é os neurônios saudáveis, né? Ao redor desses neurônios que morreram, que machucaram, eles têm a capacidade de se reinventar, de começar a fazer a função daquele neurônio que morreu, para o paciente melhorar. E como que eu estimulo essa neuroplasticidade? Através da reabilitação, através da fisioterapia, da fono, da capoeira, da atividade física. Com o treino, com a repetição, aquele neurônio saudável começa a se juntar com outro neurônio saudável e tenta tomar o lugar daquele neurônio que machucou. Só que a neuroplasticidade, ela não acontece só em lesões neurológicas. Toda vez que você aprende algo novo, ou se propõe a aprender algo novo, se você treina, se você leva a sério, se você insiste naquilo, os neurônios vão tentar se realinhar para aprender aquilo. Então, eu nunca fiz capoeira na minha vida. Eu não levo jeito, eu não tenho coordenação, eu não sei fazer. Se eu começar a treinar capoeira e com tanto de estímulo de variedades que a capoeira tem, né, de movimentação, vai desenvolvendo. Você vai desenvolvendo essa neuroplasticidade, você vai reforçando a sinapse dos neurônios, que é a comunicação dos neurônios, né, um com o outro, você vai reforçando essa sinapse neuronal, vai ficando cada vez mais forte e você aprende aquilo.
Você não... É a mesma coisa do andar de bicicleta. A gente sempre fala, capoeira é igual andar de bicicleta. Verdade. Né? Se você aprendeu uma vez, você não esquece Não mais. esquece mais. E por que você não esquece mais? Porque você fez uma sinapse tão forte ali, um contato de neurônios, uma neuroplasticidade tão forte ali, que aquela ligação daquele neurônio dificilmente vai se quebrar, você não vai esquecer. Fica na nossa memória motora. Você sempre vai lembrar daquilo, você não precisa pensar. A hora que você der um estímulo para o seu cérebro, você vai saber fazer aquilo. Mas é por conta dessa memória motora, por conta dessa ligação neuronal que a gente fez tão forte com o treino. E aí entra a importância da palavra treino, da palavra reabilitação. O treino ele é fundamental para você ficar bom em alguma coisa. A repetição, o treino é fundamental. É assim que você reforça esse contato dos neurônios. Quanto mais você treina, melhor você fica. Sim, sim. Né? Se você não treina, aquela sinapse fica fraca, facilmente você esquece, facilmente você não vai melhorar. Né? Não fica no automático, né? Não fica no automático. É exatamente isso, que é essa memória motora, que é o que deixa no automático. Você treina, você fica bom naquilo porque você tem aquilo guardado. Você não vai esquecer aquilo tão facilmente. É o que acontece quando você aprende a andar de bicicleta. Olha, que legal. E como a capoeira pode servir no tratamento de doenças neurológicas? Então, aí como eu te dei alguns exemplos, né? O que eu pego muito no consultório, que assim, hoje é meu carro-chefe, porque acho que grande parte dos meus pacientes que estão lá é a doença de Parkinson, né? Os parkinsonismos no geral, mas assim, a doença de Parkinson. E eu vejo o quanto a capoeira pode ser um estímulo de reabilitação no paciente com Parkinson. Quanto ela pode trabalhar o equilíbrio, que é uma dificuldade muito comum, a marcha, o equilíbrio. O paciente do Parkinson, ele geralmente é mais lento, ele é mais rígido, ele é mais travado. A capoeira trabalha muito o alongamento, né? Os movimentos de capoeira são muito alongados. Então, o treino de marcha, equilíbrio, alongamento, estímulo de propriocepção, né? O proprioceptivo, que é você saber onde você tá, mesmo sem precisar estar olhando, né? Se você fechar o olho, você sabe onde está seu nariz, você sabe onde está seu pé. Se você acordar à noite na sua casa para ir no banheiro, mesmo escuro, você consegue chegar no banheiro na sua casa. Você conhece aquele ambiente, você não precisa estar de olho aberto e enxergando tudo necessariamente. E você consegue isso através dos seus nervos. Os nervos do corpo, eles mandam um estímulo para a medula, da medula para o cérebro, mostrando onde você está pisando, né? E isso a gente consegue treinar muito com a capoeira, que é o estímulo proprioceptivo. Você consegue fazer um treino específico de propriocepção para treinar equilíbrio, treinar a localização do paciente, treinar a segurança do andar da marcha, que é do paciente, por exemplo, com Parkinson, que tem essa dificuldade na marcha, é uma marcha mais travada, é uma marcha de pequenos passos, que a gente fala, né, que ele perde aquele automatismo do andar, né, aquele braço que ajuda no equilíbrio. Então, você treina através da ginga, através do treino de golpe mesmo, direcionado, você consegue treinar e melhorar, e fazer uma reabilitação com esse paciente, né? Então, eu acho que a capoeira como reabilitação, ela não precisa ser necessariamente o olhar só do capoeirista. Por isso que a minha ideia é que os profissionais não capoeiristas saibam indicar, comecem a olhar com outro olhar e indicar mesmo. Olha, seria bom para o senhor fazer capoeira. Imagina, o paciente vai ficar assustado, né? Primeiro que muitas vezes é idoso, na grande maioria das vezes, com uma doença que limita muito, como o Parkinson ou outras doenças neurológicas. Assusta, né? Fala, meu Deus, mas capoeira? Como? Que já imagina, vou ter que dar mortal, vou fazer sei lá o quê. Imagina que eu vou conseguir. E é muito bacana que a gente tá falando isso daí, é que tem pessoas que fazem o trabalho com a melhor idade e a gente consegue ver, né? E isso daí são relatos deles mesmo, que eles param de tomar remédio. É lindo, é maravilhoso. Da capoeira. Porque você treina isso, exatamente. Você treina coordenação, você treina equilíbrio, você treina propriocepção, você treina força, você treina sensibilidade. Então, você consegue melhor humor, como a gente já falou, com relação à parte de neurotransmissores. Então, assim, é um mundo de possibilidades. Dentro da capoeira, a gente pode fazer N tipos de treinamento neurológico e de estímulo cognitivo. Né? Eu acho que só basta um pouco mais de vontade de olhar para a capoeira, entendeu? Como uma maneira de reabilitação, como uma maneira de treino mesmo, preventivo também, né? Tá, e tu já tem ideia mais ou menos de quando tu vai lançar esses projetos seus aí? A gente tem que já puxar isso para tirar isso de uma vez. Eu espero muito. O Calango quer que seja para ontem, né? Ele é animado. Eu espero muito que esse ano, eu realmente tento bastante. Mas olha que interessante, a gente recebe no consultório os representantes, né, de laboratório, falar das medicações, né?
E todos eles, sem exceção nenhuma, sabem que eu sou capoeirista, que eu faço capoeira. Eles sempre perguntam, né? E aí eu sempre tô falando. E eles mesmos, engraçado, me cobram isso. Doutora, e quando que você vai fazer alguma coisa para juntar os dois, para colocar no papel aí pra gente, colocar em congresso, precisa mostrar, né? E eu acho muito interessante, porque teoricamente são as indústrias farmacêuticas, né? Sim. E ele joga contra. É até engraçado, né? Se você olhar por esse lado, mas na verdade não precisa ser contra, né? É isso, dá pra fazer tudo e precisa, né? A gente precisa, não é só o remédio que vai melhorar. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Na doença de Parkinson, especificamente, que eu tava falando, a gente já tem N estudos mostrando o quanto os pacientes que praticam atividade evoluem melhor do que o paciente que não faz. Mas assim, é infinitamente melhor. E aí, se eu puder, dentro dessa linha de atividade física, colocar a capoeira, que tem mais possibilidades que muitas atividades físicas ali, nossa, eu sei que a longevidade desse paciente, a melhora da qualidade de vida, que é sempre o foco principal, vai ser enorme, não tem nem... E isso daí você não está fazendo só para o pessoal, você vai estar fazendo para a capoeira também, porque vai mostrar a importância da capoeira, né, e os benefícios que a capoeira proporciona. É uma coisa que eu não canso de falar. Exatamente. As pessoas às vezes não têm essa visão. Não tem. Quem não é capoeirista, principalmente. Não, mas às vezes até quem é capoeira. Sim. Porque as pessoas jogam capoeira, acham que é só na roda da pernada, acabou e não consegue enxergar. E na verdade isso é o menos importante, né? Isso é a consequência, né, do jogar capoeira. Você entrar numa roda e jogar capoeira é uma consequência de tudo que a capoeira é pra você, que a capoeira faz na sua vida, tá te ela vai te empurrando. Exatamente. E eu acho que conseguir passar isso é o mais difícil. Agora tá um pouco mais fácil. Primeiro, porque como eu tava te falando até antes da gente começar, eu sou tímida, né? Pra tentar passar o que eu sei, assim. Então isso é uma coisa que o Calango me estimulou muito de tentar passar mesmo, ó, que na minha cabeça sempre era assim, as pessoas não vão ter interesse, por que eu vou falar de cérebro na capoeira? Ninguém vai ter interesse, ninguém vai prestar atenção no que eu tô falando. E ele falava, não, é importante, na verdade é o mal do século, né? A mente, o pessoal, então, a doença mental. E aí eu percebi isso, entendeu? Nessa primeira palestra em 2017, já me deu um gás, porque eu vi como que as pessoas gostaram. Surgiu um monte de pergunta e ficavam perguntando as coisas. E aí foi fluindo, né? Eu falei uma coisa rápida e foi fluindo e eu fui explicando e eu vi, nossa, realmente se interessaram. Que legal. E aí eu fui amadurecendo a ideia. Então hoje eu já estou escrevendo, eu já tenho algumas coisas escritas, alguns métodos até de aula para reabilitar, voltados para reabilitação, já tenho escritos, mas ainda não... Então eu vou te dar uma impulsionada, porque eu já estou aqui conversando contigo, já estou pensando em vários cortes pra gente jogar na internet já. Já tá aqui, ó. Eu acho que vai ser muito interessante isso. Ai, que bom. No mundo da capoeira. Eu acho. Né? Porque é uma novidade. Porque a gente acho que ainda não apareceu ninguém desenvolvendo trabalho. O pessoal faz o trabalho que a gente faz, mas não direcionando. Às vezes faz intuitivo, né? Porque sabe que a capoeira vai ajudar, então muitas vezes tem pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma dificuldade treinando capoeira. Essa pessoa que tem essa dificuldade também melhora, mas muitas vezes não é nada... É meio intuitivo, né? Tá treinando e tá indo bem e tá gostando e vai aprendendo na melhora, muitos médicos também vê a melhora, indica porque faz capoeira porque é legal. Exato. Hoje eu já tô vendo bastante isso, só que você já tá com um olhar diferente. Eu acho que... Você tá vendo toda a importância da capoeira no benefício, né? Do tratamento. Que bom, eu fico feliz. É uma dificuldade que eu sempre tenho. Que bom, eu fico feliz mesmo. E esse ano eu acho que eu vou conseguir colocar mais em prática. Já conseguiu. Deus já abençoou. Já as portas, a gente vai puxar isso daí de todas as formas para estar junto, né? Para a gente poder estar ajudando na divulgação e estar podendo trazer isso daí para o mundo, porque graças a Deus o podcast está começando a ter uma visibilidade boa e a gente quer trazer isso para a capoeira. As pessoas que realmente fazem alguma coisa. Que bom. Né? Não trazer uma imagem negativa como muitos trazem. Isso daí, a importância que você está trazendo para a capoeira é gigantesca. Porque não é só a capoeira, você vai ajudar milhares de pessoas com isso. Porque quantas ferramentas nós temos essa é a palavra. Trabalhar. Essa é a palavra. Outro dia, você falou a palavra que eu não tinha usado e eu sempre ficava pensando, eu preciso de uma palavra eu sempre falo as possibilidades que a capoeira tem, mas é isso, a capoeira tem muitas ferramentas, você falou perfeitamente, pra gente poder usar e trabalhar de diversas maneiras, desde prevenção
desde como atividade física mesmo, de treino preventivo e funcional, até tratamento. A gente tá falando de tratamento de doenças, né? Tratamento não medicamentoso, de saúde. É o lado capoeira saúde. E eu acho que isso é o principal, o que a capoeira pode trazer de mais valioso, né? Que é o que eu sempre falo para os meus pacientes, para quem confia em mim, passa comigo, que é o meu foco principal é dar qualidade de vida para essas pessoas. Eu acho que sem qualidade de vida, a gente não é nada, né? Nem quem tem alguma doença neurológica, nem os cuidadores. Que esse é um outro olhar que eu tenho, que eu falo sempre, né? E ainda mais porque grande parte dos meus pacientes são dependentes, né? São muito dependentes, idosos na grande maioria das vezes, e eles têm um cuidador, tem quem tá junto ali, né? Sim, tem a filha, o irmão, o cuidador mesmo. Trabalhar a família. Trabalhar a família, porque pra família é muito difícil. Sim. Pra família, pra quem cuida é muito difícil. Também, essa situação. Porque, que nem tu falou, às vezes não faz parte dessa forma. Que nem se você tiver um entendimento, vamos fazer uma capoeira, vamos levar uma capoeira, vou treinar ali com meu avô, com a minha avó, vamos brincar de capoeira aqui. Já vai mudar? Nossa, mas não tenha dúvida. É isso. Vai mudar o humor. O paciente, vamos falar do Alzheimer, por exemplo, depois de um tempo, de uma evolução da doença, né? Ele, às vezes, começa a ficar com uma alteração de comportamento importante, ficar agressivo. Às vezes acontece, né? E muitos cuidadores, até no desespero, não é culpa do cuidador, às vezes começa a rebater, né? Briga, bate de frente, não sabe lidar com aquilo, mas às vezes é o estresse lá em cima. A pessoa doente, aí você vê quem você ama doente, aí você não sabe lidar com aquilo. E aí, quando a gente consegue, de uma certa maneira, fazer eles estarem juntos, independente de ter uma doença ali degenerativa, muito triste, mas estar junto e vivenciar aquele momento junto, e de repente a capoeira poder melhorar isso, nossa, isso aí eu ganharia meu dia, meu mês, meu ano vendo isso acontecer, né? Então eu queria tentar aí conseguir passar isso, não só dentro da capoeira, mas para as pessoas que têm doenças neurológicas e para os cuidadores, do quanto a gente poderia melhorar informações, isso. Né? Para isso a gente tem que usar, é que eu falo, é saber usar a ferramenta de comunicação do lado positivo, que é muito interessante. A gente consegue trazer isso da melhor forma, que é que nem você tá pegando aí. Você tímida, mas olha as informações que você está dando uma aula aqui hoje. Né? Obrigada. É uma aula. Então eu já agradeço porque estou tendo uma aula contigo aqui e vou replicar isso para muita gente. Né? E vou fazer questão de divulgar isso e vou cobrar você sempre para trabalhar e desenvolver isso. Não, eu prometi para mim esse ano que vai sair assim, mais direcionado, né? Mais no papel mesmo, né? Para conseguir passar isso melhor, para não ser só falando. Sim, montar palestra, montar cursos, né? Ter cursos. O pessoal da capoeira, que eu estou te falando, você tem muita ferramenta para você trabalhar. Né? Então, se você conseguir elaborar um curso específico nessa área para capoeira, vai ser muito importante. A gente só tem a ganhar, né? Todo mundo, né? Não, a capoeira vai ganhar muito, eu estou falando, ganha todo mundo. Sim. Né? Porque é que a gente fala, quando a gente faz para capoeira, ela devolve tudo pra gente. E é que eu falo, você fala de paixão quando você fala da capoeira, você fala de paixão quando você está falando isso daí. Dá para perceber aqui no jeito que você está falando. Então, é trabalhar isso da melhor forma possível para alcançar outras pessoas que tenham o mesmo pensamento de vamos divulgar esses benefícios. Né? Vamos deixar só de usar a capoeira para uma roda, para um toque de berimbau ali. Vamos usar ela de uma forma diferente. Exatamente. E é isso. E quanto mais a gente conseguir passar e abrir a cabeça das pessoas com relação a isso, né? Mais uma vez, a gente vai melhorar a qualidade de vida de outros, né? Sim, e a nossa também. Porque quando a gente faz o bem para a pessoa, isso volta para a gente de uma forma, acho que em dobro. Com certeza. Vivencio isso bastante. Nossa, faz meu dia diferente, não tenha dúvida. Quando você vê que você mudou, ou ajudou, ou melhorou a vida de alguém em pequenas coisas, e aí eu falo de novo da neurologia, porque são pacientes muito dependentes. Então, outro dia uma paciente me falou, uma paciente que fez uma lesão grave, por deficiência de vitamina B12, por alteração do metabolismo de B12, fez uma lesão de medula grave, chegou no consultório em cadeira de rodas, uma paciente jovem, 42 anos, né? E aí a gente fez uma reposição de B12 alta, começou a tratar, e ela um pouco desacreditada, porque uma vitamina tá faltando e eu tô não tô conseguindo andar, eu tô de cadeira de rodas, não é possível, né? E a gente fez, e essa paciente chegou andando no consultório esses dias, assim, e assim, nada paga, né? Sim. Nada paga. E ela falou, doutora, e ela feliz,
tá vendo como eu tô andando? Olha como eu cheguei. Nossa, aquilo lá, né? É o que você falou, melhorou a vida dela e a minha 3 vezes mais, mil sabe? vezes a mais. Eu saí assim muito feliz, muito satisfeita, porque a gente consegue, né? A gente consegue com um pouco de boa vontade, um pouco de bom senso e de pessoas, aliados, Amar o próximo, ajudando né? Amar o próximo, fazer pro bem, né? Nada paga, com certeza. Foi Com muito certeza. bacana. E qual a importância da capoeira na sua vida? A capoeira é a minha vida, né? Eu sempre falo que. Eu comecei a palestra de 2017 falando isso, aí eu repeti outras várias vezes, porque eu falei, nossa, falei bonito e é isso. Eu nunca, hoje, um pouco, mas assim, eu não vivo da capoeira, né? Eu tenho minha profissão como meu carro-chefe, mas eu vivo a capoeira. Então eu vivo a capoeira diariamente, desde sempre, inclusive hoje na minha profissão de médica, de neurologista, né? Sem a capoeira, eu não seria a neurologista que eu sou hoje. Então, sem a capoeira, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não seria a médica que eu sou hoje. A visão que ela te deu. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tenho certeza absoluta. E eu acho que é isso que me faz ter vontade de mostrar para as pessoas o valor que a capoeira tem. E devolver para a capoeira. E devolver para a capoeira, exatamente isso. Eu acho que esse é o que mais me motiva, sem dúvida. Nossa, que bacana. Então, vamos fazer o seguinte, deixa uma mensagem para a capoeira. Eu queria deixar a mensagem para os capoeiristas, né? Para acreditarem na capoeira, para não desistirem da capoeira, que, como você bem usou, a capoeira é uma ferramenta, e tem muitas, na verdade, ferramentas de melhora de qualidade de vida nossa e de outras pessoas que precisam dela, às vezes mais do que a gente, né? A gente precisa da capoeira porque a gente vive a capoeira desde sempre. Mas tem pessoas que não sabem que precisam da capoeira e precisam. E eu acho que a gente pode abrir essas portas de conscientização do quanto a capoeira pode ser benéfica para muita gente que está além, às vezes, do nosso círculo diário de capoeiristas, né? Outro olhar para a capoeira. Bacana. Mais uma vez, muito obrigado pela aula. Obrigada a você. Né? Acho que a capoeira... Desculpa a timidez que eu não, sou não, tá. A capoeira só tem a agradecer, né? A Paula está contribuindo com a capoeira, está fazendo pela capoeira. E você? O que você está fazendo pela capoeira? Fica aqui, galera, mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.